Oi, pessoal. No último vídeo, a gente viu as equações da órbita na forma integral. E eu mencionei que em geral, é difícil, complicado resolver aquelas integrais. Em muitos casos, nem se conhece a solução ou não se tem uma solução em termos de funções usuais. O que a gente vai fazer agora é encontrar uma equação diferencial que vai dar a órbita para a gente. Vai ser bem mais fácil trabalhar com essa equação diferencial. E ela vai servir como uma via de mão dupla. A gente pode obter a órbita dada a força, como também pode obter a força dada à órbita. Então vamos começar com a segunda lei de Newton. Então estou aplicando a segunda lei de Newton na partícula de massa reduzida μ. Então a gente tinha massa vezes aceleração, ou seja, r vetor dois pontos igual a força. Esse r dois pontos é a derivada da velocidade, dv dt, ou ddt, e a velocidade eu vou escrever, vai ser conveniente escrever em coordenadas polares. Lembrem que o movimento da partícula, a órbita dela, se dá em um plano fixo, e a gente está usando coordenadas polares para descrever essa trajetória. Então a gente já viu em um vídeo passado, foi no vídeo em que a gente discutiu forças centrais, como fica essa velocidade em coordenadas polares. Ela é r ponto, r chapéu, velocidade radial, mais r φ ponto, φ chapéu, a velocidade tangencial. E eu tenho que derivar isso aqui. Agora tem que ter cuidado. Nas coordenadas polares, esses versores aqui de base, eles não são fixos, eles estão rodando ou se movendo conforme a partícula se move, conforme o vetor r se move. Lembra que eu tenho isso aqui. Está aqui o vetor r, está aqui o r chapéu e está aqui o φ chapéu. Então, conforme o r se move, o r chapéu e o φ chapéu também estão se movendo. Então, a derivada deles é diferente de zero. A derivada desse parênteses vai ficar r dois pontos vezes r chapéu mais r ponto, r chapéu ponto, mais r ponto, φ chapéu, mais r φ dois pontos, φ chapéu, mais o último termo, r φ ponto, φ chapéu ponto. E o que eu quero encontrar agora é quem são o r chapéu ponto e o φ chapéu ponto. Para escrever toda essa equação aqui, esses termos aqui, em termos de r chapéu e φ chapéu. Então vamos pegar esses vetores de base aqui. Está aqui o r chapéu no instante t. E está aqui o versor φ no instante t. Aí no próximo instante, passou um infinitésimo de tempo, esse r vai se mover. Ele pode esticar um pouquinho, pode rodar um pouquinho. Então o que vai acontecer com essa base aqui é que ela vai rodar. Então vai rodar um infinitésimo, né? Vou exagerar aqui no desenho. Rodou aqui de um ângulo dφ. Então esse ângulo aqui vale dφ. Esse vetor aqui é o r chapéu em t mais dt. E esse vetor aqui é o φ chapéu em t mais dt. Vamos para esse aqui. A diferença entre esse vetor amarelo e esse verde, o r chapéu em t mais dt menos o r chapéu em t, é esse cara aqui. E esse cara é dr. A diferença entre esses dois. Esse dr, ele é simplesmente, a magnitude dele é esse raio
que vale 1, isso aqui é um vetor unitário, vezes dφ. Então, sobrou dφ. E observem que ele está na direção do φ chapéu. Agora, vamos para a diferença entre o φ chapéu no instante posterior em relação ao instante inicial. Estou olhando para esse vetor aqui. Esse vetor é dφ chapéu. Quem é esse dφ chapéu? O comprimento dele é esse raio, que vale 1, vezes esse ângulo, que é dφ. 1 dφ. Está aqui. E a direção dele é menos R chapéu. Então, menos R chapéu. Bom, agora eu sei quem é o R chapéu ponto e o φ chapéu ponto. Então, dessa equação aqui, R chapéu ponto é dr chapéu dt, ou seja, dφ dt, que é φ ponto, vezes φ chapéu. E dessa equação aqui, o φ chapéu ponto é dφ chapéu dt, ou seja, menos dφ dt, φ ponto, R chapéu. Então, descobri agora como o R chapéu e o φ chapéu variam com o tempo. Vou pegar essas expressões e jogar de volta aqui na aceleração. Então, aceleração igual. Então, o que eu estou fazendo aqui é obtendo a aceleração em coordenadas polares. Vou pegar tudo que depende de R chapéu. Vai ter esse termo. Então, R, dois pontos. Aqui vai ter um termo também, porque o φ chapéu ponto depende, pode ser escrito em termos de R chapéu. Então, vai aparecer um sinal de menos aqui. E aqui vai ficar R, φ ponto ao quadrado. Tudo isso vezes R chapéu. Agora, o que depende de φ chapéu. Já foi esse, já foi esse. Esse aqui, R ponto. Aqui eu tenho R chapéu ponto, que é φ ponto, φ chapéu. Então, R ponto, φ ponto. Aqui, mais R ponto, φ ponto. Então, duas vezes, já foi também. E tem esse aqui, mais R, φ dois pontos. Tudo isso vezes φ chapéu. Agora eu vou pegar isso aqui e jogar nessa equação aqui, na segunda lei de Newton. E vou já separar também nas componentes. Lembra que esse f aqui é uma função de r vezes r chapéu. Então, vou comparar o que depende de r chapéu e o que depende de φ chapéu. Termo que depende de r chapéu. Então, voltando para a segunda lei de Newton, massa vezes esse parênteses aqui, r dois pontos menos r φ ponto ao quadrado, igual a f de r. E agora o que depende de φ chapéu. Não tenho nada do lado direito. Então, fiquei com μ vezes tudo isso aqui, igual a zero. Então, já posso dividir por μ também. 2 r ponto, φ ponto, mais r, φ dois pontos, igual a zero. Essas aqui são as equações de movimento para o nosso sistema, para a nossa partícula. Essa segunda equação não dá nada novo para a gente. Observa o que eu posso fazer aqui. A gente tem... Vamos voltar com o μ? Então, tenho μ vezes 2 r ponto, φ ponto, mais r, φ dois pontos. Agora, por outro lado, vamos pegar e derivar ddt do momento angular. Tudo isso aqui igual a zero, né? Momento angular é μ r ao quadrado, φ ponto. Isso vai ficar μ, aí derivando esse termo aqui,
vai aparecer dois termos. Primeiro termo, 2R, R ponto, vezes φ ponto. E o segundo termo, mais Mi, R ao quadrado, φ, dois pontos. E o momento angular é constante. Então, essa magnitude aqui é constante, isso vai dar 0. Agora, observem o que eu tenho aqui é exatamente o que eu tenho aqui, a menos de um fator R. Então, se eu multiplicar por R aqui dos dois lados, eu fico com 0 igual a Mi 2R, R ponto, φ ponto, mais R quadrado, φ, dois pontos. Exatamente essa equação aqui. Então, essa aqui está me dando simplesmente a conservação do momento angular, coisa que a gente já discutiu, né? Então, o que vai ser interessante para a gente agora vai ser essa primeira equação aqui. É com ela que a gente vai trabalhar. Então, pegando essa primeira equação, Mi R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado igual a F de R. Primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esse φ ponto aqui. Eu já mencionei em algum vídeo passado, eu acho que foi no vídeo sobre forças centrais, que o truque para eliminar esse φ ponto é sempre o mesmo. Olha para o momento angular. L igual a Mi R quadrado φ ponto. Então, φ ponto ao quadrado é igual a L quadrado sobre Mi R, Mi quadrado, R na quarta. Jogo aqui, aí eu fico com uma equação que só envolve R e T. Então, voltando para essa equação, Mi, R dois pontos, menos L ao quadrado sobre Mi quadrado, R ao cubo. Vocês podem reconhecer esse termo aqui como sendo o termo centrífugo, igual a F. E eu vou fazer uma mudança de variável. O meu objetivo aqui, vou adiantar, é encontrar R em função de φ ou φ em função de R, uma relação entre eles. Então, primeiro eu vou fazer uma mudança de variável. U é igual a, vou definir como sendo 1 sobre R. Vamos guardar essa variável, que vai ser com ela que a gente vai trabalhar. E aqui nessa equação eu tenho as derivadas de R em função do tempo. Então, por exemplo, dr dt. Vou usar a regra da cadeia duas vezes. O R é função de U e eu vou escrever esse U em função de φ. Então, dr dt é dr du, du dφ, dφ dt. Ficou com dúvidas, perdeu, não sabe se está certo? Uma maneira rápida de ver se faz sentido essa regra da cadeia, se a gente não se perdeu na regra da cadeia. Imagina que a gente possa cortar essas diferenciais aqui. Então, esse cancela esse cancela esse. Aí fica dr dt, o que eu tenho do lado esquerdo. Bom, aqui apareceu um dφ dt. O dφ dt eu vou usar novamente essa equação aqui, vou eliminar ele. Então, eu vou ficar com dr du. R é 1 sobre U, então isso vai dar menos 1 sobre U quadrado. Du dφ. E dφ dt é L sobre Mi R quadrado. 1 sobre R quadrado é U quadrado. Cuidado para não misturar U com Mi. Esse U quadrado cancelou com esse U quadrado, ficou simplesmente menos L sobre Mi du dφ. Essa é a derivada primeira. Tenho que derivar mais uma vez. Então, d dt de dr dt. Já vou jogar tudo isso aqui. Menos L sobre Mi du dφ. Isso aqui é o R dois pontos. Vai ficar menos L sobre Mi, tirei para fora.
d dt de du dφ. Vou usar a regra da cadeia. d dφ de tudo isso aqui vezes dφ dt. Vamos conferir se não erramos. Esse dφ vai cortar com isso, vai ficar d dt. Ok. E novamente eu elimino esse φ ponto com um momento angular. Φ ponto L sobre μr² ou Lu² sobre μ. Aqui eu já tenho L sobre μ, vai ficar menos L² sobre μ² vezes U². E aqui vai sobrar D2U dφ2. Vou jogar esse R dois pontos nessa equação diferencial e eu fico com esse μ vai cancelar uma potência 2 aqui, menos L² U² sobre μ, D2U dφ2, menos, aqui também cancela essa potência 2, L² sobre μr², igual a F de 1 sobre U. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos multiplicar por menos μ sobre L² e sobre U². Então aqui vai ficar D2U dφ2. Aqui vai ficar mais, estou olhando para esse termo aqui. O L² foi embora, o μ foi embora. Esse R ao cubo, eu também posso escrever ele como U ao cubo. E aí, quando eu dividir por U², vai sobrar só U aqui em cima. Do outro lado, vou ganhar um sinal de menos. A massa. E vou dividir por L² U² vezes o F de 1 sobre U. Essa é a chamada equação diferencial da órbita, ou também chamada de equação de Binet. Não é uma equação em geral simples. Para cada força central vou ter um F diferente aqui. Observem esse U no denominador, é um U². Então isso aqui, dependendo do F que eu escolher, não vai dar uma equação linear. Então, por exemplo, ela só vai ser uma equação linear se esse F for proporcional a U ao quadrado ou proporcional a U ao cubo. Aí eu tenho uma equação linear. E outro detalhe é que nesse último passo eu dividi por L ao quadrado. Posso dividir por L porque eu estou assumindo que eu tenho uma órbita, não é uma trajetória retilínea. Como a gente discutiu em algum vídeo anterior, essa órbita ela é dada um R em função de φ com um momento angular não nulo. A partícula não vai passar pelo centro de força. Essa equação de Binet a gente vai usar ou para obter a órbita U em função de φ dado a força, ou para obter a força dado a órbita. Nesse exemplo agora a gente vai fazer justamente esse segundo caso. Eu sei a órbita, R igual a K vezes exponencial de alφ, K e alfa diferente de zero. E eu quero a força. Essa órbita aqui é chamada de espiral logarítmica, essa curva. Aqui eu tenho no caso em que alfa é positivo, então quando o ângulo é zero, o R vale K. Então a partícula está aqui. E aí o ângulo vai aumentando, o R vai aumentando com alfa positivo. Então isso aqui poderia ser uma partícula que está espiralando para fora, para longe da origem. Lembra que a origem é o centro de força. Quando o alfa é negativo, aqui vai ter um sinal de menos, e aí a partícula começa com um R diferente de zero, e o R vai
diminuindo com o passar do ângulo φ. Então a partícula está espiralando para dentro. Ela nunca cai na origem, mas ela está espiralando em direção à origem. Eu quero saber qual é a força. Já dá para ter alguma informação só olhando para essas curvas. Então, por exemplo, já dá para perceber que essa força é atrativa. Se a força fosse nula, a partícula ia passar em linha reta. Se a força fosse repulsiva a partir desse centro, a curvatura dessa trajetória ia estar para fora. A força está empurrando a partícula, mas não, a curvatura está para dentro, em direção ao centro de força. Então deve ser uma força atrativa, que está puxando. Além disso, o raio de curvatura ele fica cada vez menor conforme eu vou em direção ao centro de força, e ele fica cada vez maior conforme eu me afasto do centro de força. Isso significa que quando eu estou longe do centro de força, a força está um pouco menor, ela não consegue curvar bastante minha trajetória. Aí eu fico com um raio de curvatura grande, como aqui, por exemplo. Já próximo ao centro de força, tem bastante força atuando na partícula, puxando ela para dentro, aí o raio de curvatura é bem pequeno. Então eu já sei essas duas informações. Vamos ver se a gente consegue pegar isso. Está aqui o nosso R. Então vou escrever U, 1 sobre R, que é E na menos alfa φ sobre K. Vou derivar duas vezes e jogar nessa equação. Então, derivando uma vez, U', derivada de U em relação a φ, só vai cair esse menos alfa. Então, vai ficar menos alfa U. E a derivada segunda, que é o que eu preciso, cai mais um menos alfa. Então, vai ficar alfa ao quadrado U. Vou pegar esse termo e jogar na equação de Binet. Fiquei com alfa ao quadrado U mais U, esse segundo termo, e do outro lado, menos μ sobre L quadrado, o quadrado, e daqui eu tirei o F. Então, F igual, vou juntar esses dois termos, então vai ficar alfa quadrado mais 1 vezes U, vamos passar esse termo multiplicando, vai ficar U ao cubo, com sinal de menos, dividido por μ, e ainda vezes L ao quadrado. Se eu quiser escrever em termos do raio, então F de R é igual a menos L ao quadrado sobre μ, alfa ao quadrado mais 1, 1 sobre R ao cubo. Deu o que a gente esperava, né? Uma força atrativa, tem o sinal de menos aqui, e uma força que decai com a distância. Então ela está decaindo com 1 sobre R ao cubo. Decai mais rápido que a força gravitacional. Vamos aproveitar e já encontrar o potencial efetivo associado a essa força. A gente faz um diagrama de energia. Então preciso da energia potencial primeiro. U de R é igual a integral de F dr com o sinal de menos. Então, esse menos cancela esse menos. L sobre μ, L ao quadrado, vezes alfa ao quadrado mais 1, integral de dr sobre R ao cubo. L ao quadrado, alfa ao quadrado, mais 1 sobre μ. E quando eu integrar o 1 sobre R ao cubo, vai ficar R na menos 2 sobre menos 2. Então, menos 2R ao quadrado. Mais a constante de integração, o zero. Vamos definir um zero de energia potencial. Então, como a força está decaindo com a distância, lá no infinito a força vai a zero. Então, é natural definir o zero de energia potencial
lá no infinito. Vou definir assim. U de R, quando o R vai para infinito, é zero. Eu jogo essa definição nessa equação aqui, eu fico com zero do lado esquerdo. Isso aqui dá zero. Então, eu encontro que o zero é zero. Ou seja, U de R é igual a menos L ao quadrado, alfa ao quadrado, mais 1, sobre 2μr ao quadrado. Energia potencial efetiva é a energia potencial centrífuga, L ao quadrado sobre 2μr ao quadrado, mais esse termo de energia potencial de interação. Então, observe o seguinte agora. Esse termo de energia potencial centrífuga que eu tenho aqui vai cancelar exatamente esse termo aqui que depende desse 1. Menos L ao quadrado vezes 1 sobre 2μr ao quadrado. Então, só vai sobrar menos L ao quadrado, alfa ao quadrado, sobre 2μr ao quadrado. Essa é a energia potencial efetiva. Vamos esboçar essa curva. Está aqui o U efetivo em função de R. É o gráfico de menos 1 sobre R ao quadrado. Então, se isso aqui é a origem, é essa curva aqui. Vai a zero no infinito, ela tem sempre o sinal negativo e ela diverge quando eu me aproximo da origem. Mais ou menos assim, né? Observem que os tipos de movimento que a gente pode ter aqui, se eu tiver uma energia mecânica negativa, o movimento é limitado, vai ficar restrito entre 0 e esse R aqui, um R máximo. Se eu tiver uma energia maior ou igual a zero, aí a partícula pode ir até o infinito, tem um movimento ilimitado. Se a energia for zero, energia mecânica, ela chega lá no infinito com energia cinética zero. Energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e o potencial efetivo. Energia cinética radial, né? E se a energia mecânica for maior que zero, nesse caso aqui, aí ela chega lá no infinito com uma energia cinética radial maior que zero. Então tá, pessoal, nesse vídeo é isso, e agora nos próximos a gente começa a discutir aspectos particulares de algumas forças centrais. Então a gente vai começar a escolher a função f e estudar aqueles casos, como por exemplo, obviamente, a gente vai discutir o caso da gravitação. Então até lá, pessoal.